Começa agora mais uma edição da Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. Desde já, muito obrigada pela sua audiência e fica com a gente até o finalzinho deste programa, porque hoje nós estamos recebendo o Dr. Darius Nakai, ele que é especialista em harmonização facial. Doutor, primeiramente, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo ao Amazonas Acontece, à Band Amazonas. Eu que agradeço pelo convite, é sempre bom falar aqui do que a gente vive no nosso dia a dia, né? Então é um prazer estar aqui falando para você e para o público aí de casa. Ai, que legal, doutor. Então, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, para as pessoas que estão nos acompanhando neste sabadão, não conhecem o seu trabalho, querem conhecer aí o seu nome, tá passando a rede social, tanto privado, né, do seu perfil, também como da clínica, mas é importante a gente falar um pouquinho sobre a sua formação. Conte um pouquinho. Eu sou formado há 15, 16 anos em odontologia. Então já venho de uma família de dentistas, meu avô, Olha, meu pai, tá no então sangue. Já foi no sangue. Então a odontologia ali está desde pequeno, dentro da minha vida. E inicialmente eu me formei em odontologia, né? Na época fui fazer especialização em implante e depois de um tempo eu comecei a realizar implantes dentários e alguns cursos na época que nem existia esse nome, é harmonização. Sim. Alguns cursos de estética, né, como botox, né, toxina botulínica, para fins terapêuticos, né, que na época era o que era permitido a gente fazer. Como assim para fins terapêuticos? O botox ele não é usado só para estética. Importante a gente falar sobre isso. A gente pode, que é um pouco controverso, mas utilizar no bruxismo, por exemplo, que ele vai diminuir a força do músculo, então ele não vai tratar, não vai curar o bruxismo, mas ele acaba aliviando as dores de cabeça, aquele apertamento dos dentes. Então foi fazendo esses cursos, depois foi me aprimorando, então há mais de 10 anos que eu já venho fazendo esses cursos de estética. Olha só. E quando apareceu, né, a especialização de harmonização facial, que agora é um curso de pós-graduação, eu já tinha feito alguns cursos, e foi quando eu comecei a dar aula também. Eu já dava aula na especialização de implante e fui convidado a dar aula na especialização de harmonização facial. Aí foi quando eu comecei a me aprofundar mais, então diz que a gente aprende mais ensinando, né? Sim, verdade. Então aí eu tive que me atualizar cada vez mais e aprendendo ainda mais sobre o assunto. Isso. Olha só, muitas pessoas que estão nos assistindo, inclusive, a gente sabe que a harmonização é algo novo, querendo ou não, já tem alguns anos, mas é algo novo para muitas pessoas. E muitas pessoas ainda não sabem exatamente o que significa uma harmonização facial. Como que funciona? A harmonização facial, ela é um conjunto de procedimentos, né? Então, eu acho que ficou muito voltado na mídia, nos casos que não dão certo. Verdade, né? Os negativos, e os negativos exageros. Sempre parece que dá mais ibope, né? Então, aqueles exageros ficou muito mais na mídia. Então, quando a pessoa vai lá, eu não quero fazer harmonização facial, eu quero fazer só um botox. Mas o botox é um dos procedimentos dentro da harmonização. A harmonização é um conjunto de procedimentos. Não é aquela transformação que aplica ali vários ml de ácido hialurônico que vai fazer aquela transformação. Não, isso não é harmonização. A harmonização, como o nome diz, é criar uma harmonia. Então acaba que, alguns anos atrás, ficou esse boom de preenchedores com ácido hialurônico. Né? Então injetava, então às vezes não tinha indicação o paciente ter todos aqueles procedimentos e acabava fazendo o rosto de todo mundo igual. Colocava um pouquinho de maçã do rosto, a mandíbula, o queixo, boca, nariz. Então ficava meio que uma receita de bolo para todo mundo. Então não se preocupavam com aquela personalização, a individualização de cada paciente, de cada pessoa ali. Sim. E como que funciona? Porque nós estamos em 2025, estamos vivendo um momento de internet, de filtros, de pessoas que acham que podem chegar ali na clínica, no seu consultório e falar, quero ficar igual a esse filtro. Como que funciona o doutor, como especialista em harmonização, para ter esse controle? Nós sabemos que cada um tem a sua personalidade, tem o seu jeitinho. Tem pessoas que chegam, não, doutor, fique à vontade, pode avaliar, fazer o que o doutor quiser. Mas tem pacientes que já chegam, não.
irredutíveis ali. Quero fazer, colocar muito botox na boca, quero fazer. E querendo ou não, é o seu nome, né, doutor? Como que funciona nesse momento para manter um equilíbrio, mostrar ali para aquela paciente o que é realmente necessário fazer? Eu sempre começo a minha avaliação, né, minha consulta inicial, perguntando o que ela queria mudar, o que incomoda nela. Então, quando ela chega ali com um filtro, eu quero ficar com filtro assim, eu quero ficar igual aqui. Aí eu entendo mais ou menos, por quê? O que é o filtro ali? Mas por quê? Porque a boca está um pouquinho maior, o nariz está mais fino. Tá melhorando ali, né? Aí eu já entendo, então ela quer mudar isso, isso e isso. Então aí eu já ofereço as opções desses tipos de tratamento. Entendi. Então, eu quero uma mandíbula mais marcada, eu quero um nariz mais empinado. Aí a gente vai trabalhar, não tem o contorno no rosto. Aí, então, a gente vai opções de tratamento, como preenchimento labial, a rinomodelação para dar aquela empinadinha no nariz, a lipoescultura, que vai dar aquele contorno facial. Então, aí eu começo a explicar, começo a mostrar alguns casos parecidos com o dela. Então, aí ela vai entendendo e também vice-versa. E eu procuro entender também, não só a aparência física, mas como ela é. Se ela é uma pessoa mais... que ela está vivendo. Isso, se ela é uma pessoa mais extrovertida, se ela é uma pessoa que gosta de chamar atenção. Porque, por exemplo, tem paciente que... Eu, na minha opinião, ia ficar lindo uma boca bem grande. Mas ela é uma paciente mais tímida, mais... Aí teve uma que aconteceu isso, ela falou que não gostou muito, não porque ela não achou bonito, porque todo mundo elogiava ela. Ela, doutor, mas eu paro na rua, a pessoa olha pra mim, nem me conhece, mas tua boca tá linda. Eu falei, mas isso não é legal. Aí ela, é legal, mas eu não gosto de chamar atenção, gosto de ser mais, passar despercebido. Cada um tem o seu jeitinho, então, né? Isso, então eu aprendi que eu tenho que entender também o momento da pessoa. Então, por exemplo, teve uma que veio e falou, eu estou em uma transição de carreira, eu tenho um rosto muito infantilizado, eu quero chegar e todo mundo ver aquela mulher forte, impactante. Aí a gente fez um planejamento. Então, mandíbula um pouco mais marcada, uma maçã do rosto um pouco mais levantada, preenchimento de olheira. Então, quando ela chega, aquele empoderamento, aquele impacto. Então, era isso que ela queria. E ela chegou e falou, eu adorei, era exatamente isso que eu queria. Eu chego numa reunião, aí todo mundo me achava com cara de criancinha, assim, com uma... Aí eu tinha que... com autoestima e fora tudo. A autoestima. Que legal. Agora, assim, na clínica, né, quais são os outros serviços que o doutor também está habilitado a fazer? Então, lá a gente tem um leque todo de harmonização facial, como preenchimentos, né, o botox, que muita gente confunde, né, fazer o botox na boca. Na verdade, o botox é para remover as rugas. No lábio, no nariz, é o ácido hialurônico, é o preenchimento com preenchimento. Isso. Legal. Então, assim, mas como ficou popular o Botox, e todo mundo já disse que é o Botox, né? Que é a marca do produto. Sim. Aí fala, tá toda botocada ali, né? Tá toda esticada. Então, esse efeito artificial, na verdade, é com outros procedimentos. Só o Botox, ele não tem todo esse poder de esticar, levantar. Ele faz o básico ali, que é tirar aquelas procedimentos ali, né? Então, quando pesa a mão o profissional e o próprio paciente, acaba ficando um pouco mais artificial. E qual que é o procedimento mais procurado hoje? É o Botox? É as ruguinhas ali? Acaba sendo o Botox, assim, até por ele não ter nenhuma contraindicação, assim... Quase não tem nenhuma contraindicação, né? Então, e por ser de fácil aplicação, tem um efeito... O efeito não é imediato, mas com 5 a 7 dias a gente já consegue ter um efeito. Não vou dizer que não dói, mas é praticamente indolor, porque é uma agulhinha, então o paciente não tem aquele medo de agulha, então ele faz bem tranquilo, porque é bem confortável de fazer. E lá na clínica a gente trabalha muito também a questão da lipoescultura facial, que é digamos assim, um upgrade da lipo de papada, né? Sim, que a lipo já vai então a lipo de papada, a gente antigamente, né? Os primeiros cursos que eu fiz, a gente removia só a lipo de papada, que é só a gordurinha daqui de baixo. Sim. Então, com esse upgrade, a gente começou a fazer uma lipoescultura facial. Então, a gente tira região de papada, de pescoço, de mandíbula.
e faz o preenchimento com essa própria gordura, faz uma lipoenxertia. Então a gente vai pegar a gordura que a gente removeu da papada e vai fazer o preenchimento. Então eu digo que ele já ganha ali o preenchimento de brinde, né? Olha que legal, vai da própria gordura. Isso, como se fosse a lipoescultura corporal, tira do abdômen, injeta no glúteo, no bumbum. Sim. Então a gente faz isso, tira da papada e vai injetar no bigode chinês, nas olheiras, na maçã do rosto. Então consegue realmente fazer uma escultura facial. Olha que legal. E existe uma contraindicação, tanto para a questão do botox, como para o preenchimento labial, como para a lipoescultura? Aí depende do procedimento, vai ter, né, as contraindicações. Por exemplo, a lipoescultura, já por ser um procedimento cirúrgico, então aí a gente já vai avaliar condição, sistema da pessoa, condição fisiológica. Então a gente vai ter que avaliar, pedir alguns exames, ver se está tudo certinho. Então, claro que se ele tiver algum problema de saúde, a gente vai adiar, porque é uma cirurgia, um procedimento que vai ser eletivo, né? Então a gente vai esperar o momento certo para o paciente ter uma condição melhor. No Botox, por exemplo, como já é muito raro alguém ter um efeito adverso, um efeito de alergia com o Botox. Então, ele já é um procedimento mais rápido aqui. Então, as contraindicações, assim, gerais é paciente lactante, né, que está dando de mamar ou que esteja grávida. Então, por exemplo, eu tenho diabetes, eu posso realizar o Botox? Então, se a diabetes estiver controlada, então a gente consegue realizar. O preenchimento labial é a mesma coisa. Então, aí já para fazer a lipo, aí a gente já tem que fazer uma investigação maior, ver se está tudo direitinho, a saúde dela como está, porque aí já vai ser um procedimento já de 1h30, 2 horas, então já vai tomar anestesia por um longo período, então aí a gente já tem um critério maior na hora de avaliar. Olha que legal. Agora, um mito, quer dizer, o doutor vai me dizer se é mito ou verdade, que principalmente as mulheres, é necessário começar a fazer o Botox antes para prevenir aquela ruguinha? É mito ou é verdade? Isso aí vai variar muito, né? Ao mesmo tempo que é um mito, pode ser uma verdade. Pode ser verdade. Eu brinco assim com o paciente, qual é a idade que eu tenho que fazer isso? A maioria dos procedimentos da estética não tem muito a ver com a idade. Claro que com a idade vai sendo preciso, né, realizar. Mas tem mais a ver com a genética. Então, eu tenho paciente com 20 anos que tem mais ruga do que paciente com 40. Nossa. Então, aí esses pacientes, sim, é uma verdade falar que eles precisam fazer uma prevenção, que a gente chama de botox preventivo. Sim. Porque aí, quando tiver com 40, já vai ter aquelas rugas bem marcadas. Um paciente que a gente chama hipercinético, que tem muita força, muito expressivo, aí a gente já vai fazer um botox preventivo. Aquele que é mais tranquilo, que não tem, por exemplo, a minha mãe tem 60 anos e quase não tem ruga. Tranquila. Então, uma vida plena. Não se estressa com nada, ela não tem trabalho para ela, então ela não tem ruga. Olha só. Então tem muito também a ver com a genética. Entendi. Não necessariamente com a idade. Que legal. Doutor, nós estamos só no primeiro bloco, viu, do Amazonas Acontece. Agora nós vamos fazer um breve intervalo. A gente volta já já. Amazonas Acontece de volta aqui na tela da Band Amazonas. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Darius Nakai, ele que é especialista em harmonização facial. Doutor, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. No bloco anterior falávamos sobre a questão do Botox, a diferença de Botox para preenchimento. Agora sim, doutor, existe uma duração, prazo de validade? Coloquei aqui um Botox para melhorar as ruguinhas. Em quanto tempo eu consigo ver esse efeito? Essa é a pergunta de $1 milhão. Então, vai variar muito de acordo com as atividades que a pessoa faz. Sim. Né? Então, aquela pessoa que vai um pouco mais para academia, que faz muita força, que é muito expressiva, então ela vai variar ali entre 3 e 4 meses. Mas, normalmente, a duração da toxina, né, do Botox, ela vai entre 5 a 6 meses. Então, 6 meses ali no máximo, se a gente tiver muita sorte, ele ainda vai estar fazendo um efeito ali. Mas, normalmente, é 6 meses. Assim. Na literatura, sim, de 5 a 6 meses. E o preenchimento? O exemplo do preenchimento labial?
O preenchimento labial também vai depender dos hábitos da paciente. Uma paciente que se hidrata mais, que tem hábitos mais saudáveis, ele acaba durando mais. Então, tem a ver também com o produto escolhido pelo profissional. Então, eu vou fazer aqui porque é mais em conta, mas nem sabe nem qual é o sempre produto. às vezes até ácido hialurônico, né, que vai fazer mal. Sim. Porque tem alguns produtos também que não tem nem registro da Anvisa e é pior ainda. Nossa. Mas eu digo assim, produtos que sejam registrados pela Anvisa, o ácido hialurônico, que é o mais utilizado. Ele pode tem várias marcas, então ele pode ter uma duração de 6 meses, como tem alguns que pode ter uma duração de 1 ano e meio a 2 anos. Entendi. Então aí também vai depender do produto e da quantidade. No lábio é mais difícil ter uma quantidade muito grande. Mas, por exemplo, quando vai fazer uma mandíbula, né, marcar um preenchimento da mandíbula, que aí a gente coloca 6, 8 ml, aí ele vai ter uma duração aí de 2 anos, de 1 ano e meio a 2 anos, também bem tranquilo assim. Mas, em geral, 1 ano ele já está ali começando a perder efeito. Porque também não é assim, né? 1 ano, acabou. Fez 1 ano, hoje acaba. Prazo ali, aí rapidinho. o organismo começa a absorver esse produto. E como funciona? Nós tivemos aí alguns influenciadores que vieram, né, na mídia, esses tempos agora viralizaram, com a retirada de procedimentos, dos procedimentos. Como é que funciona essa retirada, doutor? E por que leva essas pessoas a quererem retirar o produto? É como eu já tinha falado. Então, a partir de 1 ano, ele começa a perder esse ácido, o organismo começa a perder, não quer dizer que ele perdeu tudo. Então, assim, alguns casos desses influencers, eles começam a ir na mão de um profissional, de outro profissional, no outro, e às vezes o outro não sabe o que ele foi usado antes, então eles não seguem um profissional só. Sim. Então eles vão fazendo em vários profissionais, vários tipos várias marcas de ácido, o outro não sabe o que ele fez, então acaba ficando um exagero, né? E quando acaba ficando esse exagero, às vezes realmente como vai ficando aos poucos, ele acaba não se enxergando. Então quando ele vê as outras pessoas falando, aí já começa, aí tem o produto que vai retirar, que ele vai degradar o ácido hialurônico no nosso organismo. É um produto, então, que é injetado. Isso, é um produto também que a gente injeta, sim. E na hora ele já vai dissolvendo ali o ácido hialurônico. Então ele já perde o efeito imediato. Então, ainda mais nessa época, essa era que a gente está vivendo, porque até a questão da estética é muito moda, né? Por exemplo, alguns anos atrás estava na moda aquele dente brancão, Aí hoje tem muitos pacientes já pedindo para retirar aquele dente brancão para um mais natural. Sim. Aí a mesma coisa que está acontecendo com os procedimentos com ácido hialurônico. Está muito marcado, está muito preenchido, então acaba querendo tirar para devolver aquele ar mais natural. Então, e lá a minha pegada, né, é mais assim desse natural. Então eu gosto sempre de deixar o paciente o mais natural possível. Claro. Então por isso que ao invés de eu realizar muito preenchimento, eu já faço o contrário, eu faço o esvaziamento, né, que é a lipoescultura. Então a gente tira porque, por exemplo, eu posso marcar bem a mandíbula com um ácido hialurônico, que vai durar ali 2 anos e daqui a 2 anos e o rosto vai aumentar. Ao invés de eu preencher para marcar a mandíbula, eu retiro a gordura, aí sim é um procedimento definitivo, porque vai tirar a gordura, a não ser que o paciente volte a engordar, mas a maioria não volta para o que era antes, mesmo o paciente engordando. Então a gente retira ali e vai marcar bem a mandíbula. E vai ser. Vai dar um efeito muito bom, mais duradouro também. Olha só que legal. Doutor, uma outra situação que nós vivemos muito também são as dúvidas de aonde procurar bons profissionais. Nós tivemos aí alguns casos até de falsa médica, falso médico. Então nós estamos vivendo uma era que às vezes a gente nem sabe ali a procedência. A gente sabe que Instagram é muito legal, você dar uma olhada e pesquisar no Instagram, mas não só isso também. O doutor falou que a pegada, o seu trabalho é algo mais natural. Então, quando aquela pessoa vai em busca de um profissional, o que mais ela precisa levar em consideração? Não só buscar nas redes sociais. Sim, eu sou da época que ainda tinha o Google. Parece que hoje em dia não existe mais Google. Quer procurar alguma coisa, vai direto no Instagram. Verdade. Então, o bom e velho Google, a gente vai procurar primeiro qual é o conselho daquele profissional. Então, ele pode ser
médico, dentista, biomédico, fisioterapeuta. Então, ele vai ter registro em algum conselho. Sim. Né? E procurar no site daquele conselho. Então, se você for lá, botar lá no CRO, ou, não estou achando, não estou conseguindo, não tem site. Vai, bota lá no Google, CRO, número do CRO. Qual é o nome do profissional? Tal. Ele tem registro? Se ele não tiver registro, aí já tem um indício que ele... tu vai ligar para a clínica. Eu queria o registro do profissional que trabalha aí. Sim. Ele não tem. Mas como ele não tem um registro? Ele não tem nenhum conselho? Ele é formado em quê? Primeira dica, então. O profissional precisa ter o registro. Precisa ter o registro. Sim. Ele precisa estar registrado em algum conselho de classe. Que é o que vai viabilizar ali o profissionalismo Sim. dele. Né? Então, se ele não tem nenhum registro aí, já... como a falsa médica, se chegar lá, basta botar o nome dela. Sim. Ou manda uma mensagem para o CRM, Conselho Regional de Medicina, olha, essa daqui fulana, ela é médica, tá aqui o nome dela, qual é? Então, se ela não der, porque aí já tem algum indício, né? Com certeza. Então, sempre procurar pelo conselho, e pelo conselho já vai dizer também que ele é habilitado. O conselho tem lá, que é especialista em implante, habilitação em ozonioterapia, habilitação nisso, aí já o profissional ele vai colocando lá todo o registro dele que ele for fazendo especialização, ele coloca no registro. Já fica tudo lá. Já fica tudo lá. Então já está lá o registro de especialista em harmonização facial. E a importância também da primeira consulta, né, doutor? Sim, até para aquela saber se o médico está na mesma vibe. Tem muitas pessoas que já chegam já querendo fazer o procedimento e o doutor precisa, vamos conversar ali. Sim. Isso também é muito importante, né? Sim, eu acho que é a confiança, né? Então, eu brinco que tem, às vezes a minha secretária, bora doutor, que tem outro paciente. Aí porque a gente acaba criando um laço de amizade. Sim. Então, às vezes o paciente vai lá, não vim, eu estava passando aqui, vim só tomar um cafezinho. Que legal, olha só. Então, eu acho que criar essa confiança, né? Apesar da rede social ser muito importante, mas a gente precisa realmente... Contato físico, nada substitui. Nada, nunca vai substituir. Físico. É por isso que fala, a IA vai dominar o mundo, mas nunca 100%, porque não é bem assim, o ser humano vai precisar sempre de um outro ser humano. Nem que tenha que ligar a IA, tem que ligar o computador, vai precisar. Certeza. Então, eu acho que eu prezo muito por isso, né? Esse atendimento humanizado, esse atendimento individualizado, querendo realmente ouvir a história da paciente e saber como eu posso ajudar ela e amenizar aquela dor que ela está sentindo. Ai, que legal. Então, para a gente finalizar a nossa entrevista, você que acompanhou aí ao longo aí da nossa entrevista, do nosso bate-papo, ficou com vontade de marcar uma consulta com o Dr. Dários? Doutor, deixa aí as suas redes sociais, o seu contato também e convida todo mundo para ir até o seu consultório, conhecer os serviços. Então, já está aparecendo aqui, né? @dr.dariusnakai e lá o da clínica, DN_Concept Clinic. Então, você que está interessado em fazer uma mudança sutil ou às vezes uma mudança um pouco mais drástica, a gente consegue te avaliar e realmente entender o momento que você está passando para a gente poder planejar junto essa harmonização e realmente realizar uma harmonização, né? Ter essa harmonia com o rosto, com o corpo, com a autoestima da paciente. Dr. Dários, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Seja sempre muito bem-vindo à Band Amazonas. Obrigado. Vou esperar o próximo convite. Com certeza. Então é isso. Uma boa noite para você, um ótimo restinho de sábado, um ótimo domingo. Lembrando que sábado que vem tem mais Amazonas Acontece aqui na tela da Band Amazonas. Gostaria de agradecer e mandar um abraço a todos os telespectadores da Band Amazonas, do Amazonas Acontece. Aproveita, acessa o YouTube. Por lá, você pode comentar nessa entrevista, pode compartilhar também. Conhece um amigo, um familiar que gosta de fazer procedimentos estéticos, quer conhecer os serviços do Dr. Dários? Então aproveita, encaminha para ele essa entrevista, deixa o seu comentário, o que você achou dessa entrevista. Se tiver alguma dúvida também, você pode deixar aí nos comentários no YouTube que eu e o doutor vamos lá responder você. Uma ótima noite, muito obrigada pela audiência, até sábado que vem. Tchau, tchau.